Meus irmãos, eu quero convidar a todos para juntos estarmos mais uma vez estudando a Santa Palavra de Deus. E vos convido a abrirem as vossas Bíblias na primeira epístola de São Pedro. Primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, vamos ler do versículo 13 em diante. Eu vou ler um versículo e a igreja lerá o outro, amém, amados? Mais um pouquinho de retorno, por favor. Nós vamos ler até o versículo de número 21. Portanto, cingindo os vossos lombos, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Todos nós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Quem pode dizer amém, irmãos? Muito bem, nós vamos correr um pouco. Na semana passada nós nos detivemos um pouco aqui no ponto de algumas palavras que nos dá a ideia de santificação, e nós paramos falando sobre a palavra de Deus, e também falamos um pouco sobre a santificação através do Espírito Santo, que nós estamos no subponto, algumas palavras que nos dá a ideia de santificação, que é separação, dedicação, purificação e consagração. Vamos dizer comigo: separação, dedicação, purificação e consagração. Muito bem, hoje nós vamos começar falando sobre a consagração, no sentido de viver uma vida santa e justa. É isto que a palavra de Deus, ela nos ensina, porque depois que cremos em Cristo Jesus, a nossa vida foi transformada e fomos todos purificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra e também pelo Espírito Santo, que são as três fontes pelas quais o pecador é purificado para poder servir a Deus com alegria. A separação é com um objetivo: Deus separa o homem para lhe servir, para lhe adorar. A dedicação fala-se de como a pessoa se dedica
a servir a Deus de coração, com a sua vida cada dia santificada e dedicada ao Senhor. A purificação está muito ligada ao viver diário, como me comporto, como falo, como penso, como ajo, está ligada a isso. E a consagração é a separação no ápice, no sentido de uma vida santa e justa. Observe o que diz o Salmo primeiro, por favor. Abra sua Bíblia e vamos ler junto a palavra do Senhor. Salmo primeiro e o verso de número 6. Diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, Deus conhece o caminho dos justos. Agora, livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. A partir do versículo de número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: o quê? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Isso aqui está muito ligado à consagração. Jó tinha uma vida consagrada ao Senhor. Nós cantamos o hino da nossa harpa que diz: minha vida seja assim consagrada a ti, Senhor. Possas tu por mim operar o teu amor. Aí ele diz também: que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal mansão. Minha voz se faça ouvir. Não é? Aí ele conclui este hino dizendo: ó, recebe-me, Senhor. Obrigado. Quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. Aí o coro ele diz: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Amém, irmãos? Então, a vida de consagração, ela implica na questão de que o separado, o dedicado, o purificado, ele se consagra para servir a quem lhe separou, para quem ele se dedica, para quem ele se purificou. Então, engloba tudo isso para poder a pessoa se apresentar a Deus e lhe servir cada vez melhor. Observe o que diz a Bíblia na carta a Tito. Carta a Tito. Os que têm dificuldade depois de 2 de Timóteo. Tito, capítulo 2, e o versículo de número 12. Tito 2 e 12. Diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e que mais?
E piamente. Isso aqui fala-se do viver em Cristo. Digam comigo, o viver em Cristo. Não é? Porque quando nós nos consagramos para Deus, porque, deixa eu abrir um parêntese aqui, só para explicar uma coisa aos irmãos, que às vezes a gente vê assim, sábado tem consagração. Sábado vai haver consagração. Aí tem a oração, as pessoas vêm em jejum e tal. Bom, isso aqui é uma mínima coisa em relação à questão de você estar se consagrando, pedindo a Deus algo. É assim ou não é? Vamos orar pela festa, vamos orar pela cruzada, vamos nos consagrar. É assim ou não? Agora, a consagração de que eu estou falando é a nossa vida separada totalmente do mundo para agradar a Deus. Fazer a sua santa e indelével vontade. Nós não podemos, a partir do momento que nós nos consagramos para Deus, nós vamos ler daqui a pouco para os irmãos entender melhor o que eu estou falando. Quando a Bíblia fala no livro de 1 Samuel, abra aí. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e o versículo de número 11. O voto que Ana fez sobre Samuel, por quem ela orava. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa expressão que ele está dizendo aqui, que ela está dizendo, desculpem, ao Senhor o darei. Ela está dizendo, eu o consagrarei para Deus. Amém, irmãos? E aqui nos está dizendo que Samuel, ele estava na classificação dos nazireus de Deus. Daqueles que eram escolhidos para serem nazireus. Quando nós lemos no livro de Números, capítulo 6, a lei do nazireado, não era fácil uma pessoa servir a Deus como nazireu, porque implicava em uma separação total. A palavra nazireu, ela vem do hebraico nazir, ou de nazar, ou também com significado de pôr à parte. Separar designa a pessoa consagrada e dedicada totalmente ao Senhor. Os nazireus eram suscitados pelo próprio Deus para demonstrarem através do seu modo de vida o máximo padrão divino de santidade, de consagração e dedicação diante do povo. Ou seja, ele tinha que mostrar que era um nazireu de Deus. Aí, lendo Números capítulo 6, os versículos de número 5 e o versículo 8, diz assim: todos os dias do voto do seu nazireado, que diz mais? Sim. Até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Versículo 8, todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor, ou seja, será separado. E um dos grandes nomes sobre Nazireu que nós encontramos na Bíblia chama-se Sansão.
não é? Sansão foi escolhido também antes mesmo de nascer. Números capítulo, Juízes. Vamos para Juízes, capítulo de número 13. 12 mais 1. Aleluia. Juízes, capítulo 13. Diz assim: e os filhos de Israel, a partir do versículo 1, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quantos anos? 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será o quê? Nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Eu vou sintetizar, porque eu já conheço bem todos os textos sobre Sansão, porque nós não vamos tomar muito tempo preso a Sansão. Apenas eu quero trazer o exemplo de Sansão, que foi um homem que foi separado por Deus para ser nazireu de Deus, consagrado ao Senhor, mas Sansão não deu o valor ao seu nazireado, a sua separação. Porque havia também em Israel pessoas que faziam voto de nazireado. A pessoa própria escolhia ser o nazireu e Deus aceitava. Mas no caso de Sansão, Deus disse à mãe dele, antes dela engravidar: o menino será nazireu desde o ventre. Por isso que você não pode beber bebida forte, bebida de vinho, essas coisas. Todo o critério Deus tinha para poder Sansão nascer com uma vida já separada. Mas ao longo do tempo nós vamos vendo que Sansão, ele começou a ferir as leis do nazireado. Se os irmãos lerem em casa, os irmãos leem o capítulo 13, todo, aqui, e depois leia também o capítulo 14, porque conta já sobre, a partir do capítulo 14, já vai falando a respeito da quebra de compromisso de Sansão com Deus. Por quê? Porque no caminho que ele ia para o casamento, com uma mulher que era dos filisteus, inimigos do povo de Israel, que ele não poderia casar-se, os pais aconselharam, mas ele disse: ela agrada aos meus olhos. Que no caminho, quando iam para o casamento, surge um leão, e Sansão vai e mata o leão. Isso aí já está ferindo o princípio, que não poderia chegar perto de morto. Até se alguém morresse subitamente perto dele, de um nazireu, tinha a regra para que ele pudesse ficar afastado determinado tempo, até se purificar, porque aquele morto, aquela pessoa morreu subitamente perto dela. Mas Sansão, quando volta do casamento, ele sabe o local em que deixou o corpo do leão. E ele foi lá e tocou no corpo do leão, achou um enxame de abelha. E tinha lá um favo de mel. E ele trouxe mel para comer e deu à sua mãe e a seu pai. E daí ele criou até um enigma para a festa do seu casamento, dizendo: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Era como Sansão era o tipo de crente que gostava de adivinhação. A Bíblia chama de enigma, né? E no dia do seu casamento ele propôs isso aos filisteus, e
ele disse, se vocês acertarem, eu vos darei 30 mudas de veste. E se vocês não acertarem, vocês me darão. Então, o que fizeram os filisteus? Foram até a esposa de Sansão e ali fustigaram ela para que ela descobrisse qual era o segredo desse enigma. E ele terminou dizendo a ela, e ela foi e repassou para os seus compatriotas, e isso foi um prejuízo tremendo lá na Filístia. Sansão sempre causou problemas muito sérios, porque ele foi quebrando os paradigmas, quebrando, até o ponto mais triste que eu acho da vida de Sansão, é quando ele cai no colo de Dalila. Quando ele começa, quando ele conhece Dalila, ela era também dessa nação, dos inimigos do povo de Israel. Então, quando os homens souberam que Sansão estava com ela, a Bíblia diz que os homens disseram a ela, procure saber em que reside a força deste homem, porque Sansão tinha uma força descomunal. Ele não era um homem diferente, ele não era aquele mito do incrível Hulk, não é? Que tem, do He-Man. Não, Sansão não era isso. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Ele pegou o leão e rasgou no meio. Mas isso pela força do Senhor. Com a força que Deus deu a ele, ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Era um homem assim, de uma força descomunal. Mas o segredo estava em consagração a Deus, e também o sinal do nazireado era os cabelos grandes. Então, quando os homens vieram a Dalila e lhe disseram, descobre dele aonde está a sua força. Os irmãos vão encontrar isso, nós não vamos ler porque a hora já se avança. No capítulo 16 de Juízes, conta a história de Sansão e de Dalila. Aí os irmãos vão encontrar lá Dalila começando a soltar mentira para ver se pega Sansão, e ele cai e ele mente para ela. Na primeira investida, eu vou ler para que os irmãos tenham a ideia. Disse, pois, Dalila a Sansão. Sim, mas vamos aqui. Versículo 16 e 3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Ele tinha muita força, irmão. Ele arrancou os portões de uma cidade, né? E as cidades daquela época eram muros altos, aqueles portões muito grandes, e ele arrancou e colocou nas costas, e saiu, levou até lá no monte e deixou. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade, veja isso aqui, o poder de persuasão, ou seja, tentar até o máximo que a pessoa possa descobrir aquilo que não pode descobrir. Tenha cuidado dos seus segredos. Aleluia. Cuidado, o que Deus disser a você, não saia contando. Deus lhe prometeu alguma coisa? Espere. Não precisa sair dizendo. Às vezes Deus promete uma coisa linda, mostra uma coisa maravilhosa, às vezes, a uma pessoa, e a pessoa fica tão eufórica que já liga para a companheira, olha, eu sonhei, Deus me mostrou isso assim, 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 assim. Não conte não. Entendeu, irmãos? Você também tem que ser o tipo de pessoa que também, se alguém chegar lhe persuadindo, você também tem que ter o seu controle. Diz, a minha vida está na mão de Deus, Ele faça de mim o que Ele quiser. Deus me prometeu que eu iria para a missão, trabalhar na África.
Como os irmãos sabem que já fui, já voltei, não é? Mas nós guardamos essa palavra profética 25 anos. Eu disse à minha esposa, você nem diz a ninguém, nem eu digo. Vamos deixar chegar o dia que o pastor vai nos chamar e vai dizer para onde a gente vai, porque Deus vai falar com o pastor. E no ano de 2005, Deus usou o pastor. Chamou eu e chamou ela, e ele disse, olha, preciso de você para mais distante. Tem coragem? Para onde é, pastor? Para a África. Eu disse, tenho. Tem chamada missionária? Eu disse, tenho. Virou-se para minha esposa também, perguntou e ela disse, tenho. Aí ele disse, sabe o que ele disse? Eu já sabia. Eu já sabia, porque Deus tinha dito a ele, e ele conversou com meu pai, com meu falecido pai, e perguntou, e o papai disse, ele nunca me falou sobre isso. E eu realmente nunca tinha dito ao meu pai. Era uma questão minha. Quem me entendeu, diga amém. Porque às vezes Deus diz, eu vou te colocar no meu ministério. Aí quando é no outro dia, fica aperreando os presbíteros já para... Deus me prometeu, irmão, Deus me prometeu, homem, fique calado. Fique no lugar. Fique carregando a água. Fique servindo. O tempo de Deus chega. Aleluia. Aí veja o que eles disseram. Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. Veja a intenção. E te daremos cada um o quê? Eita, não estão com a Bíblia aberta? Abra aí. Capítulo 16 de Juízes. Estou lendo o versículo de número 5. Eu gosto de ler com a igreja. Amém? Vamos ler novamente. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um quanto? Imediatamente, no versículo 6, Dalila prontamente já pergunta a ele, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? O versículo 7 é a primeira mentira de Sansão, leiam. Mentira, irmão. Isso é mentira. Ele foi mentindo, tentando se desviar das perguntas de Dalila, mas cada pergunta que ela fazia e ele respondia, ela ia e fazia o que ele tinha dito. Lê aí o versículo 8. Nove. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia. Claro, era mentira. Eu comparo Sansão ao crente que vai enfraquecendo e vai caindo. Porque, irmãos, escutem só o que eu vou dizer. Nenhum crente cai de uma vez. Não existe esse negócio. Você ser crente hoje, amanhã já está desviado? Não. Vai caindo aos poucos. Vai entrando algumas coisas no coração que Deus não se agrada. Eu não sei se alguém já viu aqui aquele livro, O Coração do Homem. Quem já viu? É uma literatura. Por sinal, é
Ela é impressa lá em África do Sul. Eu estive na editora lá, em Pretória, onde eles fazem, eles imprimem literaturas para mais de 200 línguas no mundo. E eu estive lá para buscar literaturas para a gente evangelizar em Johannesburgo. De português até inglês, Zulu, Suto, Venda, todas as 11 línguas faladas em África do Sul, a gente levava literaturas. Aí, no coração, aquele livro, O Coração do Homem, ele mostra como o homem começa a se afastar de Deus, e à medida que ele vai se afastando, o inimigo já vem trazendo alguma coisa para colocar dentro. Ninguém cai de uma vez. Para de orar. A renovação vai embora. Para de ler a Bíblia. A edificação espiritual vai-se embora. Para de vir para a oração. Não tem mais prazer de ler a Bíblia. Não tem prazer de estar na escola dominical. Convoca-se para uma vigília, não vem. Para uma manhã de oração, não vem. Quando tem algum movimento que não seja cristão, com facilidade vai, não se envolve, mas fica ali, olha. E o inimigo vai trazendo, porque aqui entra também a concupiscência dos olhos. O pecado de Eva foi que ela viu o fruto, pegou, comeu e morreu. Há um processo. E a queda espiritual de um crente é semelhante a esta vida de Sansão. Sansão começou mentindo. Falou sobre as cordas novas, depois falou sobre a estaca, se o cabelo dele fosse preso numa estaca, as forças dele se desfaziam. Então, à medida que ela ia tentando e ele ia dizendo, ela ia fazendo. Porque ela acreditava nele, sim ou não? Sim, até que ele chega ao momento que eu acho que foi o momento mais triste de Sansão. Porque ele revelou um segredo que era dele e de Deus. E cada um de nós, meus irmãos, nós temos um segredo nosso com o Pai Todo-Poderoso. E a gente não pode revelar a ninguém. A nossa comunhão com Deus não pode ser quebrada por nada. Observem. No versículo de número 14, diz, o 13, e disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Está vendo que ela viu que era mentira? Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, e ela as fixou, veja, à medida que ela falava, ele falava, ela já ia e fazia. E ela as fixou com uma estaca e disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. 15. Então ela lhe disse, como dirás? Como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Ela começou agora a trabalhar no emocional dele. Cuidado. Aquelas ligações. Tarde da noite. O marido está dormindo. Aquelas ligações, a esposa está dormindo. E você fica até tarde da noite.
e alguém mexendo com o teu emocional. A moça, a adolescente, os pais estão dormindo, e até 3h30, 4 horas da manhã, você na internet, fazendo o quê? Fazendo o quê? Cuidado com os inimigos de Sansão. Você é nazireu de Deus. Não tenha medo de bloquear as pessoas que querem te tirar dos caminhos do Senhor. Bloqueie. Você não é obrigado a ter todo mundo como seu, por exemplo, no Instagram. Não, restringe a pessoa. Bloqueie ela. Está te fazendo mal, vai te levar para o mal, bloqueia. Se você não se controla diante das redes sociais, delete todas as redes sociais. Viva somente com o telefone, só para fazer ligação, para poder vencer. Amém, meus irmãos? Veja. Aí ela diz: tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Ou seja, ela disse: eu estou com você, mas você não está comigo. E não tem gente assim, irmão, que aparece às vezes e quer ganhar a menina da igreja e começa com aquelas lábias. Não, irmãzinha, se você aceitar, eu vou para a igreja. O problema não é vir para a igreja. O problema é que não é a igreja. O pastor Antônio Gilberto, ele deu um estudo em 1983, na confraternização dos jovens em Recife, e eu nunca esqueci isso que ele falou. Ele estava falando a respeito do jovem, a Bíblia e a sexualidade. E ele estava falando sobre a questão do jugo desigual com os infiéis. E ele falou, ensinou-nos muita coisa. O que ficou fixado muito em mim foi que ele disse: quem casa com o filho do diabo vai ter problema com o sogro. Eu tinha 20 anos. Nunca esqueci disso. Entendeu, irmão? Porque tem às vezes aquele que... Não, como é que é para ser crente, irmãos? Não, vá para a igreja e levanta a mão. Não, diga a ele, se converta. Porque às vezes vem para a igreja e levanta a mão mesmo, mas entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. E aí? Mas vamos continuar aqui. Aí ela diz: já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. O 16, como é que diz? Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Ela ficou insistindo, irmão, porque ela estava atrás do lucro. E os inimigos filisteus estavam atrás de dar fim a Sansão, porque Sansão deu muito trabalho a eles, irmão. Sansão pegou 2 raposas, vocês em casa leiam, a partir do capítulo 13, fala a história de Sansão. Pegou 2 raposas, amarrou cauda com cauda, pôs um tição de fogo no meio e soltou na seara dos filisteus, pegou fogo em tudo, irmão. Quem fez isso? Sansão. Sansão era perturbação, porque Deus levantou ele para libertar o seu povo das mãos dos filisteus, que há 40 anos estavam sofrendo. Mas Sansão não entendeu. É como que Deus chamasse alguém para fazer a sua vontade e a pessoa não quer entender. Ele sabe que pode ser usado por Deus,
mas coloca as dificuldades para que as coisas não aconteçam. Aí o inimigo vai e começa a querer tirar aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você. Isso é muito sério, irmãos. Veja que ela importunou ele com palavras, molestando todos os dias. Quando ela acordava, dizia: e aí, a tua força? Vem de onde? Dalila. De onde vem a tua força? Que segredo é esse que você tem que não pode me contar? Porque a mulher no seu lado emotivo, porque Deus fez a mulher assim, não é? Fez assim. A mulher, ela tem um lado emotivo que serve para aquele homem que Deus preparou para ela, e não para outro. É muito perigoso quando às vezes a pessoa está dentro da igreja e tem o olhar sedutor. Entendeu? Um irmão olha, a pessoa fica. Você desvia o olhar, quando olha de novo. Sangue de Cristo tem poder. Não, irmão. Tempera esse olhar aí, irmão. Quer ver, fica aquele olharzinho assim meio. E aí tem aqueles que não são bem crentes e se embebedam. Aí quando termina, chega perto e diz: ai, senhor, irmãzinha, você pode me dar o seu contato? E ela vai dar. Não, se eu souber, eu vou falar com você. A gente vai conversar. Cuidado. Aí, veja, irmãos, versículo 17. Leiam aí, todos nós. Vamos? E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe. O que ele disse? A minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais. Eita, abriu o coração, contou todo o segredo. Essa é a parte mais triste que eu acho. Quando eu falo esse assunto de Sansão, me vem à vontade, às vezes eu choro mesmo, porque foi difícil para ele. E veja que quando ele abre o coração e conta para ela, o 18, como é que diz? Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. 19. Sobre os seus joelhos. E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele. Meu Deus. O sinal de Deus saiu da vida de Sansão. Os irmãos observem que uma cadência, não foi um dia nem 2. Satanás, ele não perde tempo. Ele tenta hoje, ele tenta amanhã, ele tenta para a semana que vem, ele tenta o mês que vem. Ele fica sempre batendo na tecla. E você vai fechando aquela brecha, ele vai para outra. Você fecha essa aqui, ele vem para outra. E sempre ele procura aquele lado mais frágil que você tem, que é como as pessoas arrombadores. Os arrombadores de casas, eles vão para as casas, e quando chegam lá, ele vai empurrando as portas para ver qual porta mais frágil tem. Aquela mais frágil é onde ele explora e consegue entrar. Mesmo assim é o inimigo. A pessoa faz uma coisa que Deus não se agrada, aí ele vai lá e coloca uma cunha.
Quem sabe o que é cunha de enxada aqui? Não é? Coloca a cunha aqui, ó. Aí você não desperta, aí vai e comete outra coisa. Ele vem, tira aquela e bota outra maior. Aí vai entrando, daqui a pouco ele está entronizado. Você está sem força, como aconteceu com Sansão. Veja, ele foi falando, até que a parte triste está aqui. O versículo de número 20 e 21. Vamos ler todos. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. A parte mais triste é essa aqui, quando ele diz: me levantarei como das outras vezes. Quando ele se levanta, que procura as forças, não tinha mais. Aí a Bíblia diz: e não sabia Sansão que Deus havia se retirado dele. Irmãos, meus amados e queridos irmãos, tenhamos cuidado. Eu estou me incluindo também. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Não tem ninguém forte para Satanás. Não é tempo de crente que faz você vencer Satanás. Não é posição na igreja que faz você vencer Satanás. O que faz a gente vencer Satanás é a presença de Deus constante na nossa vida. O problema é que tem alguns crentes, eu espero que aqui em Paudalho não tenha. Tem alguns crentes que só correm para a oração quando está na prova. Só quer orar quando as coisas vão mal. Não, a oração, a leitura da palavra, a frequência nos cultos deve ser sempre. Com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Com roupa nova ou com roupa velha, vou para a igreja. Vou servir ao meu Jesus, vou cantar, vou orar, vou evangelizar, vou aprender a palavra. Porque quando nos afastamos do Senhor, o inimigo não perde tempo, irmãos, ele não perde tempo. Seja quem for, irmãos, ele não perde tempo, ele só quer uma brechinha. Daqui a 15 dias a gente continua. Quem diz amém, irmãos? Amém. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém? Quem diz amém? Amém. Amém.